Olá, tudo bom? Meu nome é Alberto, eu sou acadêmico do curso de História, segunda licenciatura da Uninter, e mediante essa pandemia de Covid, agora a Uninter disponibilizou essa forma de estágio. Então, depois de estudar as competências da BNCC, a gente escolheu fazer esse vídeo, esse estágio sobre a Revolução Farroupilha, que é o assunto que se estuda amplamente no ensino médio, que é esse meu estágio. Então, já morando no Rio Grande do Sul e fazendo parte da cultura e da história do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha se enquadra num contexto de grandes revoltas enquadradas no contexto da crise da regência, como se fala, né? Porque após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o futuro Dom Pedro II não pôde assumir porque tinha apenas 5 anos de idade e o país ficou sem saber quem seria o seu líder político. A Constituição de 1824 previa a criação, no caso de vago, o cargo de imperador previa a criação de uma uma regência de de três governantes. Assim foi instituída a a regência trina provisória, regência trina permanente e por último a regência una, sob liderança do padre Feijó. Então, o contexto nessa época ainda era de muita carência de recursos. Recém o Brasil tinha se tornado dependente, mas ainda estava numa crise econômica sem precedentes. A única solução era elevar os impostos, coisa que Dom Pedro fez, mas isso ocasionou muita rebeldia das províncias e dos seus governadores, dos seus presidentes de província, né? Além disso, o Dom Pedro também não dava muita autonomia às províncias. Existia muita rixa política entre os liberais que estavam surgindo na Europa, fruto de um liberalismo já no século XIX, e os conservadores, as representantes das antigas elites rurais do Brasil, que ainda queriam manter alguns privilégios, né? E por último, no caso específico do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o exemplo de muitos casos bem-sucedidos na época de independência política que se tornaram republicanos, como o caso do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai. Assim que se tornaram independentes, se tornaram republicanos, diferentemente do Brasil, não é mesmo? E as causas imediatas, então, da Revolução Farroupilha foram as próprias ideias liberais, cuja maçonaria, a imprensa no Brasil, na época, alguns veículos de imprensa, os jornais da corte do Rio de Janeiro pregavam a liberdade, e alguns ramos da igreja que também copiavam esses princípios da Revolução Francesa, principalmente, não é mesmo? As elites rurais gaúchas queriam uma certa independência, como eles chamavam, que seria maior autonomia hoje em dia, né, para as províncias. Então, outra causa da Revolução Farroupilha foi o aumento de impostos desde 1821, principalmente sobre o charque, o trigo e a erva mate, que eram os principais produtos de exportação do Rio Grande do Sul para outras províncias. E por último, era a criação em 1834 das assembleias regionais, das assembleias locais, estaduais, que foi naquele ano indicado para assumir o Rio Grande do Sul o Fernandes Braga, o Dr. Fernandes Braga, que era um partidário do Dom Pedro I, partidário de todo o autoritarismo do Dom Pedro I. É claro que os farroupilhas não aceitam e a partir desse ano eles começam a tramar toda uma rebeldia para derrubar, então qualquer desculpa para derrubar o Fernandes Braga do poder da província do Rio Grande do Sul. Assim, no entardecer de 19 de setembro de 1835, mais ou menos 200 homens da cavalaria farroupilha entram em choque com uma guarnição de pouco mais de 40 homens do exército imperial, sediado na Praça da Matriz, onde era a sede do governo estadual, na Ponte da Zenha, atual Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Assustados, eles perdem essa pequena batalha e na manhã seguinte, na impossibilidade de reagir,
o governador do Rio Grande do Sul, o presidente da província, foge para Rio Grande e lá instala o governo oficial, o governo do Império. E lá fica até junho de 1836, quando então retoma a cidade de Porto Alegre, e essa fica na mão dos imperiais até o final da Revolução. É bem? E a partir disso, nós temos a Revolução começou em setembro de 35, até janeiro de 1836 não houve grandes batalhas, apenas disputa política. De imediato, Bento Gonçalves lança, no próprio dia 20 de setembro, lança um manifesto à corte, ao Império, ou seja, no Rio de Janeiro, que tinha deposto o Fernandes Braga, porque não atendia mais os interesses do povo do Rio Grande do Sul, na época, né? Que na verdade eram os interesses das elites rurais, tinha deposto e esperava que o Império aceitasse essa rebeldia e indicasse alguém que fosse mais partidário, alguém pelo menos gaúcho que entendesse melhor a situação, que entendesse a história do Rio Grande do Sul. O Império entendeu, ficou de dar a resposta depois, mas até hoje não foi dada a resposta. Então, em janeiro de 36 que começaram realmente as batalhas. Em setembro de 36, após a Batalha do Seival, na atual Candiota, o general Souza Neto proclama a República Rio-Grandense. Esse é um fato contraditório, até hoje muito estudado, o que seria o conceito de república na época para os rebeldes farroupilhas. O Eduardo Bueno, que é um historiador de Porto Alegre, ele é partidário da ideia, da teoria de que os farroupilhas não queriam separar o Rio Grande do Sul do Brasil, não queriam criar um país novo. Eles tinham a ideia, assim como os Estados Unidos são até hoje, de uma república federativa, assim como o Brasil só foi em 1988, uma república cujos estados têm completa autonomia para estipular lei, para estipular inclusive pena de morte, diferente em cada estado da federação. Então a União só interviria nesses estados, nessa federação, unidade federativa, em casos de pandemia, por exemplo, em casos de guerra externa, somente em casos extremos. No mais, toda a vida da província é comandada pela própria província. Então, segundo Eduardo Bueno, era essa a ideia dos rebeldes farroupilhas, a criação de uma república federativa do Brasil. Então, de imediato foi escolhida a capital em Piratini, bem no meio das Serras de Bagé, um local muito afastado da vila de Rio Grande e da vila de Porto Alegre, que era a capital do Império. Depois, em 1839, a capital farroupilha foi transferida para Caçapava do Sul e em 1842 para Alegrete, mais distante ainda, já na campanha. Sendo que Bagé também foi a sede por 2 semanas, mais ou menos, quando o Domingos de Almeida transferia a capital de Caçapava para Alegrete em 1842. Então, depois, em julho de 1839, Garibaldi e o Davi Cannavaro. Garibaldi, um romântico italiano que veio para o Rio Grande do Sul para combater as atrocidades do Império, como ele chamava, a falta de liberdade. E o Davi Cannavaro tomam Laguna, uma cidade de Santa Catarina, e proclamam a República Juliana, uma república que foi associada à República Rio-Grandense. Depois, em fevereiro de 1843, já começam os desentendimentos entre os generais farroupilhas, já rixas políticas, eles já começam a se desentender. E esse desentendimento só aumenta mais ainda a partir de outubro, quando chega ao estado o Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Esse sim vai precisar de 2 anos para pacificar o Rio Grande do Sul. A Batalha de Porongos, então, é a famosa batalha, ocorrida em novembro de 1844, que na verdade não foi uma batalha, mas uma traição, digamos assim, do Davi Cannavaro, comandante dos Lanceiros Negros, e desarmou essa tropa na noite anterior e, claro, foram massacrados pelos imperiais. Então,
Isso que era um ponto fraco a história dos negros numa época em que o Império não dava alforria, né, em que existia escravidão. Então, gradualmente, a partir de 1843, o Rio Grande do Sul foi perdendo a guerra, a revolução, porque o Duque de Caxias, assim como era excelente militar, foi ganhando as batalhas e um excelente político. Ele conversava pessoalmente com cada general, cada comandante, para atender dentro do possível as suas reivindicações e que ao mesmo tempo lançava muitas confusões, muito diz que me disse entre os próprios farrapos. Então ele era um soldado muito muito esperto, não é à toa que ele foi escolhido como o patrono do exército brasileiro, porque além de um excelente soldado, sempre foi um excelente político. E assim, durante esses 2 anos não houve muitas batalhas e ocasionou apenas com a assinatura do Tratado de Paz nos campos de Ponte Verde, atual Dom Pedrito, bem ao sul do território pedretense, quase na fronteira com o Uruguai, assinado em 28 de fevereiro de 1845 pelos Farroupilhas e 1º de março, dia seguinte, pelos imperiais, já que esses estavam acampados numa fazenda às margens do rio Santa Maria, mas bem mais ao norte, uns 5 quilômetros ao norte do que é hoje a cidade de Dom Pedrito. A maioria das reivindicações dos rebeldes republicanos farroupilhas foram atendidas nessa assinatura de paz, como pagamento das questões de toda a guerra, como o Império pagando toda a guerra, como oficiais farroupilhas sempre mantidos nos postos, não de generais, mas de coronéis da Guarda Nacional, e futuramente muitos deles combateram em outras guerras contra o Rosas, o ditador argentino, ou na própria Guerra do Paraguai. Os soldados negros foram imediatamente libertos, a maioria, mas alguns também foram vendidos como escravos na corte, no Rio de Janeiro, coisa que isso desagradava, isso rompia o contrato de paz, né, a assinatura da paz. E por último, o que era mais reivindicado, que era o governo imperial elevou os impostos sobre o charque que vinha importado da Argentina, favorecendo então o charque gaúcho. Por fim, a Revolução Farroupilha passou para a história como um grande orgulho para o povo gaúcho. Hoje é tido não com as interpretações mais novas de historiadores já desprovidas de sentimento de orgulho gaúcho, dizem que foi uma revolução que não foi vencida pelos rebeldes farroupilhas, os gaúchos, foi no mínimo empate ou até mesmo uma guerra que foi perdida. Houve 118 batalhas, 59 vitórias para cada lado, então houve um empate técnico, mas enfim, a paz foi alcançada depois de 10 anos. Os grandes, a elite rural, os grandes charqueadores tiveram suas reivindicações atendidas, graças a essa política do Duque de Caxias. E ainda por cima passou para a história como um grande evento, um grande orgulho na história do Rio Grande do Sul, coisa que até hoje é ainda um motivo de orgulho, né? Passou para a história como um orgulho do povo gaúcho, mas que hoje as interpretações históricas não são bem assim. Hoje nós temos muitas interpretações que não levam a esse ponto, não dá para ter tanto orgulho assim mesmo. Então, esse é o vídeo do meu estágio de ensino médio. Os gaúchos realmente não ganharam a guerra, mas também não perderam
tiveram grande parte das suas reivindicações atendidas. Essa elite rural continuou no poder e continua até hoje, dominando a metade sul do estado, a campanha gaúcha. E esse é o nosso legado. Então tá, até mais.